Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 28 de janeiro, quarta-feira, 2021, né? Novo ano. Nós vamos hoje estar falando sobre a passagem Professores Gratuitos, que está, deixa eu ver aqui qual é o livro, meu Deus, Reformador, setembro de 1953, página 201, e também foi publicado em Marcas do Caminho, editora Ideal, capítulo 25. Então, mais uma mensagem para a nossa reflexão, para que a gente possa realmente aí tentar entender o Evangelho de Jesus. Vamos à mensagem para depois uma pequena reflexão. Todas as aquisições guardam o preço que lhe corresponde. Enquanto na Terra permutamos sempre por determinados valores certas utilidades de que a nossa vida carece. Compramos o livro que nos ensina, pagamos o ingresso ao parque de diversões, adquirimos o comprimido para a dor de cabeça. Somos devedores nas escolas, nos bancos, nos armazéns, nas farmácias. Por toda parte, os recursos ordinários da alimentação e do vestuário exigem nosso esforço na capacidade de alcançá-los. Em todos os lugares, os instrutores competentes nessa ou naquela matéria cultural em que iniciamos a inteligência reclamam honorários justos. Pagamos cada dia ensinamentos, suprimentos, dívidas e prestações. E para isso, compete-nos trabalhar infatigavelmente, usando o suor, a humildade, a diligência, a iniciativa, a coragem e a renunciação. Entretanto, há uma classe de orientadores que nos trazem os talentos da virtude sem exigir pagamento. Lecionam paciência e bondade, tolerância e perdão. Ajudam-nos a edificar o santuário da fé e induzem-nos à vigilância sobre nós mesmos. Amparam-nos à distância, com os raios de sua força, mantendo-nos em posição de alerta nos desempenhos dos nossos deveres. Constrange-nos a meditar em nossa própria necessidade de melhoria íntima e conduzem, sem perceberem, a valiosa experiência de renovação interior. Esses professores gratuitos são os nossos adversários. São realmente aqueles que ainda não nos podem compreender e guiam-nos, por isso mesmo, à perseverança no bem. Ou são aqueles que ainda não conseguimos entender e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal. Amai os vossos inimigos, disse o Mestre. E repetiremos por nossa vez. Amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferecem ao autoaperfeiçoamento, e sem o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, alcançaremos, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Então, mais uma mensagem do nosso querido Emmanuel, para a nossa reflexão. É interessante o Emmanuel aqui, no início, dizendo que temos que trabalhar, né? Temos que buscar recursos para a compra daquilo que se faz necessário nas nossas vidas, né? Como compra de livro, que ensina, o ingresso de um parque, ele vem aqui, né? Adquirir um comprimido mesmo para uma simples dor de cabeça. E ele fala que somos devedores nas escolas, nos bancos, nos armazéns, nas farmácias e por aí afora. Por toda parte, os recursos ordinários da alimentação e do vestuário exigem nosso esforço na capacidade de alcançá-los. Isso é uma reflexão que precisamos fazer, porque a gente tem uma corrente de pensamento de algumas pessoas, né, que acham que as coisas precisam chegar para si sem que façam o menor esforço. São partidários de dividir tudo. E quando a gente observa que a própria espiritualidade diz que nós precisamos fazer os nossos esforços para adquirir aquilo que necessitamos, né? Então, essa história de receber sem trabalhar, de fazer as coisas chegarem para si sem fazer o menor esforço,
não condiz com a realidade estabelecida aqui pelos próprios benfeitores da vida maior. Todos nós precisamos trabalhar infatigavelmente usando o suor, a humildade, a diligência, a iniciativa, a coragem, a renunciação. Tem gente que critica aqueles que lutam e conseguem, que vencem, que são trabalhadores, colocam a culpa no mundo em quem detém alguns bens porque lutaram, porque fizeram a sua parte. Ter bens, gente, ser proprietário de empresas, não é pecado nenhum. Muito pelo contrário. São esses indivíduos que oferecem trabalho para os outros. A gente tem que parar com essa ideia de que precisamos destruir os empresários, destruir os capitalistas, os donos de negócio. Porque são eles aqueles que movimentam a economia do mundo e, através da economia do mundo, muitas pessoas conseguem os recursos para o seu sustento e das suas famílias. Então, isso é uma visão aí bem equivocada que vai contra as leis de Deus. A lei do trabalho é uma lei de Deus. Então, aqueles que querem viver sem trabalhar estão fugindo das leis de Deus, né? E o Emmanuel fala que esses indivíduos, né, que fora isso tudo, né, existe um outro campo, que é aqueles orientadores que ele fala, né, dos talentos da virtude, né, que sem exigir pagamento, lecionam paciência e bondade, tolerância e perdão. São os nossos adversários, os ditos nossos inimigos, né, aquelas pessoas que eu gosto sempre de falar que colocam o dedo na ferida, que apontam os nossos equívocos, que testam a nossa paciência. Essas pessoas, elas ainda, infelizmente, fazem parte das nossas vidas. Jesus diz no Evangelho, né, que o escândalo é necessário, mas aí daquele por qual vier o escândalo, né? Por que é o escândalo? As provas, as dificuldades, elas são necessárias. Claro, não justifica pessoas criarem dificuldades, criarem prova para o outro. Por isso que Jesus diz, aí daquele por qual vier o escândalo. Então, a gente tem que ter em mente que essas pessoas, elas fazem um trabalho interessante. São professores gratuitos, como nos diz o Emmanuel. São aqueles que estão no dia a dia nos cobrando. São aqueles que estão ali nos alertando, estão apontando os nossos erros, ou, quando não estamos errados, testando a nossa paciência, testando a nossa indulgência. São os indivíduos que estão no mundo auxiliando de alguma forma o nosso crescimento. Então a gente não pode partir para essa teoria que a gente vê muito comum hoje no mundo. Se você é contra mim, você tem uma opinião contrária, eu preciso te destruir. Porque hoje é o que nós estamos vendo no mundo. É uma polarização a tal ponto de que se você não pensa igual, você precisa ser destruído, aniquilado. Não existe uma troca de ideias para se chegar ao meio termo. Ou está a meu favor ou está contra mim. Isso, infelizmente, é uma realidade, principalmente no nosso país aí, que a gente tem visto isso com muita ênfase. Não deveria ser, as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência. Eu acho que no campo da política o debate é essencial, a oposição é essencial. Se não tivermos oposição, quem é que fiscaliza as ações de quem está no poder? O problema todo é quando essa oposição ela quer destruir, ou quem está no poder quer destruir a oposição. Isso aí realmente são equívocos de seres que ainda se encontram no mundo de expiação e prova. Por isso que estamos no mundo de expiação e prova. Se nós tivéssemos pensamentos amadurecidos, talvez já tivéssemos alcançado a condição de espíritos regenerados. Infelizmente, ainda é uma realidade que estamos vivendo. O Emmanuel repete aqui, né, ele faz uma frase final que eu vou ler aqui. A menos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferecem ao autoaperfeiçoamento. E, sem ônus do ouro e sem sacrifício do suor, alcançaremos, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a vida eterna. O Emmanuel fala que as outras coisas que nós buscamos, né, que são os bens materiais, a gente vai buscar através do nosso sacrifício, do nosso trabalho.
Mas os bens espirituais aqui, o autoaperfeiçoamento, muitas vezes, nos chegam de forma gratuita através das provas que esses indivíduos colocam em nossas vidas. Então, vamos ter um pouco mais de compreensão e lembrar do amai os vossos inimigos. Ficamos por aqui. Se você gostou da nossa mensagem, do nosso vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, fale aí com seus amigos, traga mais seguidores aí para o nosso canal, para que a gente possa propagar um pouco mais aí a mensagem de Cristo e, num trabalho de formiguinha, ajudar aí a modificação da nossa condição espiritual atual. Que Jesus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.